com a proteção de Deus e respeitando a independência e a harmonia entre os poderes, como princípio fundamental para o avanço da democracia e na luta constante para promover o bem de todos os cidadãos, garantindo a todos os exercícios dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, dou por aberta a 11ª sessão ordinária do ano de 2020. Convido o primeiro secretário, o vereador Aldo Roberto de Stefano, a proceder à chamada dos vereadores. Flávio Manuacmi. Presente. Hermínio Realino de Betac. Presente. Juraci Donizete Martins. Presente. José Faquim. Presente. Rodrigo da Silva Miranda. Presente. Fábio Marcelo Peão. Presente. Aldo Roberto Stefano. Presente. Osmar Isaac Pereira. Presente. Rafael Claudemir Lisato. Presente. Gostaria de pedir desculpa, aos internautas, aos ouvintes da rádio que esperaram um pouco mais hoje pela abertura da sessão. Estávamos tratando de uma questão de assinaturas de projeto. Dizer também aos colegas vereadores que, a partir de hoje, vamos tentar, assim que usar o tempo necessário, será disponibilizado até 2 minutos para conclusões e os apartes serão de apenas 1 minuto e o microfone, passando desse tempo, será cortado para qualquer vereador. Então, dentro do seu tempo, conclua as suas explicações. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se à disposição de todos no site www.câmarajosebonifacio.sp.gov.br e em DVD no setor competente da Câmara Municipal de José Bonifácio. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 11ª sessão ordinária, 27 de abril de 2020. Emenda modificativa 2/2020, autoria do vereador Flávio Manuacmi, ao projeto de resolução 2/2015, autoria da mesa diretora, fixa subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do ano do legislativo para o exercício de 2021 a 2024 do município de José Bonifácio. Emenda modificativa 3/2020, autoria do vereador Flávio Manuacmi, o projeto de lei 8/2020, da autoria da mesa diretora, fixa subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do Executivo e demais agentes políticos para o exercício de 2021 a 2024 do município de José Bonifácio. Projeto de resolução 2/2020, autoria da mesa diretora, fixa subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do Legislativo para o exercício de 2021 a 2024 do município de José Bonifácio. Projeto de lei 8/2020, autoria da mesa diretora, fixa subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do Executivo e demais agentes políticos para o exercício de 2021 a 2024 do município de José Bonifácio. Projeto de lei 9/2020, autoria do vereador Rafael Claudemir Lisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Faquim, Hermínio Realino de Betac e Flávio Manuacmi, dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados e hipermercados localizados no município de José Bonifácio possuírem cadeiras de rodas para atenderem aos clientes necessitados desse equipamento. Requerimento número 11/2020, autoria do vereador Flávio Manuacmi, vereador da Câmara Municipal de José Bonifácio, Estado de São Paulo, requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, artigo 149, seja apresentado, lido, discutido e votado pelo plenário os pedidos de informações e documentos ao senhor prefeito municipal no prazo regimental de 15 dias. Cópia do termo de convênio firmado entre Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção de São Paulo, através do cartório de registro de imóveis e do tabelionado de notas de protesto de letras e títulos, ambos da comarca de José Bonifácio, referente à efetivação de protesto de crédito e componente do estoque da dívida ativa da Prefeitura, objeto da Lei Municipal 4.024-A/2019. 2. Qual o valor da dívida ativa até a presente data de 17/12/2019? 3. Qual o valor da dívida ativa após a data de 17/12/2019 até a presente data? 4. Relação de todos os débitos protestados, bem como cópia das certidões de dívida ativa, CDA, do período de 17/12/2019 até a presente data. 5.
relação nominal dos servidores municipais efetivos e comissionados responsáveis pela geração das certidões da dívida ativa, CDAs, bem como do envio dos arquivos de protesto de crédito da Prefeitura Municipal José Bonifácio. Justificativa. Em 18 de outubro de 2019, o chefe do Poder Executivo encaminhou por meio de ofício 098/2019 o projeto de lei 048/2019 em regime de urgência, autorizando o município de José Bonifácio a firmar convênio com o Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil, seção de São Paulo, tendo por finalidade a efetivação do protesto de crédito componente do estoque de sua dívida ativa, através do cartório de registro de imóveis e do tabelionato de notas de protesto de letras e títulos, ambos da comarca de José Bonifácio. Na exposição de motivos, o gestor municipal justificou que a instituição da cobrança amigável extrajudicial é uma forma de otimizar a cobrança dos créditos municipais de pequeno valor e também de reduzir o montante da dívida. A eficiência administrativa impunha acelerar o procedimento administrativo de cobrança dos créditos municipais, evitar erros de inscrição e nulidade e facilitar a arrecadação. Também que a escolha pela cobrança judicial deve ser a última alternativa quando frustrada a cobrança administrativa ou extrajudicial, e ainda assim, se a execução fiscal for viável. Porém, estamos preocupados com as dificuldades financeiras pelas quais o município está passando e poderá vir a passar, devido à pandemia do Covid-19, motivo que fundamenta nosso pedido para obter as informações supranotadamente sobre a existência de dívidas e o passivo tributário. Indicação 39/2020, autoria dos vereadores Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, Fábio Marcelo Peão, Rafael Claudemir Zatter, Hermínio Renan de Vetac, José Faquim, que solicitar ao senhor prefeito municipal que possa solicitar ao departamento competente da Prefeitura Municipal que proceda o cancelamento das multas que foram geradas aos comerciantes durante o período da pandemia do Covid-19. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Roberto de Stefano. Está difícil acostumar aqui, nós temos que falar aqui da onde estamos, para não evitar usar a tribuna. Meu boa noite a todos, senhores vereadores, ouvintes das FMs Estúdio, Sinal 2, também os internautas que nos assistem através do YouTube. Meu boa noite a todos. Esse é o momento que a gente fala a respeito das indicações e gostaria de falar a respeito da indicação que fiz juntamente com outros vereadores, indicação 039/2020, que pode até parecer, no primeiro momento, uma indicação que nós estamos desrespeitando a lei na questão que nós pedimos aqui nessa indicação, que o senhor prefeito municipal possa verificar junto ao departamento competente da prefeitura o cancelamento das multas que foram aplicadas no nosso comércio local. Já havia comentado isso na sessão passada, mas para não passar em cima das normas da Câmara e fazer uma indicação de última hora, eu resolvi colocar a indicação hoje. Recebi, inclusive, a ligação de um fiscal da prefeitura, de uma forma muito educada, me ligou para dizer que ouviu a sessão anterior da Câmara, que eu me manifestei a respeito do assunto. Também parece que o vereador Osmar falou a respeito num programa que esteve numa das rádios locais. E ele falou: Aldo, nós efetuamos a multa, ele justificou e falou em nome dos outros fiscais. Eu até não duvido dos fiscais que eles estejam e praticaram esses atos em cima do que diz a lei. Mas também conversei com vários comerciantes de nossa cidade, tivemos uma reunião na associação comercial, além do dia a dia que a gente tem com os comerciantes locais, e a gente vê assim, a dificuldade com que eles estão enfrentando, e não seria diferente, essa situação do comércio fechado devido ao Covid-19. E também não estou fazendo essa indicação aqui para querer ser o melhor que todos, pelo contrário, tanto que outros vereadores assinam. Mas eu acho que o momento é de uma reflexão muito grande. Nós estamos vendo aí o comércio com as portas fechadas,
comerciantes passando o maior sufoco, porque as despesas continuam, é energia, é imposto, é funcionário, enfim, são várias e várias despesas, além de que o comerciante, na maioria deles, principalmente o pequeno empresário, ele vive do lucro do seu comércio, né? E está tudo fechado. Então, eu acho que seria uma demonstração de que o prefeito pode sensibilizar um pouco a situação desses comerciantes e pegar essas multas que foram feitas e serem canceladas. Eu acho que, inclusive, se precisasse passar aqui pela Câmara, a Câmara acho que aprovaria, porque se algum comerciante, algum pode ter se cedido, mas na maioria, se fez alguma coisa de errada para ser multado devido aos aos decretos estaduais e municipal, ele não fez por vontade, ele não fez querendo afrontar a lei, querendo afrontar a prefeitura ou querendo afrontar o governador do estado. Ele fez, e eu conversei com vários, foi por necessidade. Ele se viu na necessidade de poder receber uma conta, de poder tentar minimizar um pouco o prejuízo que está sendo assim devastador para o comércio, principalmente para o pequeno empresário, aquele que vive do lucro. Nós já estamos vendo aí 2, 3 pontos comerciais que foram desocupados durante essa pandemia. Então, quer dizer, às vezes a pessoa já estava numa situação difícil ou praticamente insustentável e tendo que largar o seu comércio, largar a sua indústria. Então, essa é a minha intenção, é simplesmente de que o prefeito possa ter um pouquinho de compaixão desses comerciantes que já estão tendo um prejuízo enorme. Pois não. Gostaria de pedir uma parte? Concedido. Obrigado, vereador. Na sessão passada até adiantei essa indicação do senhor e no programa da rádio tive o prazer de comentar a respeito dela, dizer que compartilho com todas as ideias que o senhor colocou, e se o prefeito achar que não seria justo, poderia servir essa multa como uma advertência. Se o comerciante reincidir no erro, aí sim, multaria. E os outros que não fizeram, se chegar a errar, dá-se uma advertência e depois é a multa. Isso que nós pregamos até com relação ao projeto que nós votamos dos bancos a semana passada, para que primeiro seja feita as advertências, para que depois seja dada a multa. Então, nesse caso, essas multas se tornariam advertências e se os outros comerciantes tivessem erros, fariam advertência para depois dar a multa. Muito obrigado pela parte, foi muito bem colocado. Essa ideia achei muito interessante, e se houve já se foi feita alguma notificação, pensar em faz-se outra notificação. Se quiser ter um pouquinho, acho, de bom senso, numa crise dessa que nós estamos passando, o comerciante já não está conseguindo vender, porque não pode, e ele ainda tem que tirar dinheiro do bolso para pagar uma multa, por ele ter, às vezes, cometido alguma coisa que saiu fora do que dizia o decreto. Então, eu peço ao seu prefeito, aos órgãos competentes da prefeitura, para analisar com carinho. Não estou aqui querendo denegrir a imagem dos fiscais, porque os fiscais estão lá cumprindo ordens, mas eu acho que a prefeitura pode e deve fazer alguma coisa para cancelar essas multas, para trazer um pouquinho menos de dor de cabeça e de prejuízo que os nossos comerciantes estão enfrentando. Por enquanto é só. Obrigado. Comunico que encontra-se para votação nesta sessão a seguinte matéria: emenda modificativa 2/2020, autoria do vereador Flávio Mano Acme. Emenda modificativa 3/2020, autoria do vereador Flávio Mano Acme. Projeto de resolução número 2/2020, autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 8/2020, autoria da mesa diretora. Projeto de lei 09/2020, autoria dos vereadores Rafael Claudemir Lisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Faquim, Hermínio Relane de Vetac e Flávio Mano Acme. Requerimento 11/2020, autoria do vereador Flávio Mano Acme. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Flávio Mano Acme.
Boa noite a todos, vereadores, internautas, ouvintes da Estúdio FM e da Sinal 2 FM. Primeiramente, queria falar do requerimento número 11 de 2020, comentar que o Executivo mandou um projeto de lei em 2019 para a gente votar, que era autorizando fazer convênio com o cartório de registro de imóveis e do tabelionato de notas e protesto de letras e títulos. Então, esse requerimento é para perguntar, porque esse projeto de lei vem em caráter de urgência. Então, a gente votou em caráter de urgência. A gente sabe que o valor da dívida no nosso município é um valor alto. Foi feito refis 2 vezes. Na verdade, o primeiro não era refis, era uma autorização de parcelamento, mas com multa e juros. Depois foi feito um refis, e pela conversa que eu tive com o contador, nem 15% da dívida foi paga. Então, foram dadas 2 chances, e o Executivo mandou esse projeto que, quando é atraso de pagamento, o nome vai para cartório e bloqueia tudo. Então, eu estou perguntando a cópia do termo do convênio com os cartórios, qual o valor da dívida ativa até a data 17/12, e qual o valor da dívida ativa após a data 17/12, até a presente data, que foi a data que a gente votou o projeto. Então, a relação dos débitos, todos que foram protestados, e relação nominal dos servidores. Então, a gente aprovou um projeto a pedido do Executivo, em caráter de urgência, foi pedido caráter de urgência, e nada mais eu estou pedindo o que foi conseguido, o que não foi conseguido, cópia do convênio assinado com o cartório. Então, eu estou fazendo esse requerimento solicitando essas informações. Gostaria também de falar do outro projeto, dos 2 projetos de resolução 2 de 2020 e 8 de 2020, que os 2 são sobre subsídios de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários e chefe de gabinete. Eu fiz 2 emendas, lembrando que esse projeto foi protocolado na Câmara Municipal na sexta-feira, às mais ou menos 15 horas, e a gente teve contato com o projeto hoje, sobre os valores, sobre tudo. Então, eu fiz 2 emendas. Eu tinha feito, ano passado, um valor um projeto para baixar os subsídios dos vereadores para 1 salário mínimo. Esse projeto não foi à votação, a mesa diretora achou que era inconstitucional, então a mesa diretora fez o projeto e eu estou fazendo uma emenda, diminuindo o subsídio em 25% de todos os eletivos, com exceção dos secretários municipais, que esse é para manutenção. Então, é um corte, se fizer a conta, de 25% do valor. Isso geraria uma economia com impostos, tudo, em torno de R$800 mil durante um mandato de 4 anos. Com R$800 mil poderia ser feito muitas coisas boas para o município. Tablets, tablets para alunos, entre outros. Então, eu fiz essas 2 emendas. Não houve reunião com os vereadores. Foi entregue um envelope há mais ou menos 30 dias atrás para cada vereador. Nesse envelope está escrito assim, um papel, vocês podem ver aqui, um papel escrito assim: remuneração, prefeito, valor, vice-prefeito, valor, secretário, valor, presidente da Câmara, outro valor, vereadores, outro valor escrito. Um papel carimbado com o meu nome, sem nada escrito, não sei se partiu da mesa diretora ou não, mas era para dar uma sugestão dos valores que deveriam colocar nesse projeto. Então, eu queria pontuar 2 coisas. Um vereador escrevendo um papel, dando a opinião dos valores. Eu vou falar calmamente. Escrever num papel por quê? Não poderia ser feita uma reunião
apesar do projeto ter que partir da mesa diretora, dos subsídios, agora, eu escrever num papel, desde o começo eu falei que eu não ia escrever. Eu tinha feito um projeto ano passado para reduzir salário de vereador. Qualquer outra coisa que eu colocasse fora isso, eu estaria indo contra os meus princípios e as minhas ideias. Agora, vem um papel para a gente escrever. Aí eu pergunto, todo mundo, só eu que não escrevi nesse papel, ou teve mais gente? Por que todos os vereadores não teve ciência do que cada um escreveu? Porque está carimbado o nome. Com quem que ia ficar com esse papel, sendo que não foram todos os vereadores que tiveram acesso? Agora, por que não a mesa diretora, apesar do projeto ser da mesa diretora, por que não a mesa diretora convidou para uma reunião todos os vereadores? Eu acho que teria que ter convidado todos os vereadores, cada um ia dar a sua opinião, mas numa reunião, não num papel, sem estar escrito nada. Não num papel sem estar escrito nada. Então, o que eu acho, assim, houve aí uma falha, na minha opinião, porque eu posso escrever num papel e nada, nem timbrado não é o papel. É uma folha de sulfite, vou mostrar novamente, uma folha de sulfite para eu escrever. Agora, para que ia ser usado? Não está não tá nem o nome da mesa diretora, nem o nome do presidente da Câmara Municipal, um papel. Não houve reunião. Aí o projeto, na sexta-feira, é colocado, é protocolado, aí já veio o parecer, já deve ter tido o parecer da comissão, né? Deve ter tido alguma, eu acredito que deve ter tido reunião da comissão também para falar. Mas aí eu fiz essas duas emendas. Então, está aí as duas emendas, e vamos esperar, respeitando a opinião de cada um, e espero ser respeitado, e vamos esperar a votação para ver como cada vereador vai votar. Volto a falar, respeitando a opinião de cada um. Por enquanto, muito obrigado. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Roberto de Stefano. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Nesse momento, a matéria a ser votada, nós falaremos a respeito das matérias que serão votadas nesta Câmara Municipal, nessa noite. Primeiramente, o projeto de lei, quero falar a respeito. O requerimento, votaria a favor do requerimento, o vereador já explicou a respeito. Quanto ao projeto de lei 09/2020, esse projeto de lei, ele faz, a partir do momento que ele for aprovado, ele obriga os supermercados e hipermercados Zé Bonifácio, com área superior a 500 metros quadrados de construção, localizado no município de Zé Bonifácio, todos ficam obrigados a possuírem cadeira de roda para o uso dos clientes portadores de deficiência e idosos. As cadeiras de roda devem permanecer na entrada do estabelecimento, em local visível, com placas e informações acerca da possibilidade dos clientes necessitados na forma do artigo 1º utilizarem para sua locomoção. E a quantidade deve ser proporcional ao tamanho do estabelecimento. E aqui, dentro do projeto, ele fala 1 cadeira, 2 cadeiras, dependendo do tamanho do estabelecimento. Estava conversando até com o vereador Rafael a respeito desse projeto, e ele me disse que, inclusive, houve uma conversa até com os próprios proprietários dos supermercados, falando desse projeto, para que, como se não fosse uma imposição, mas eu acho que, inclusive, é muito bom o projeto. Hoje, por exemplo, as escolas, existe um projeto que as escolas são obrigadas a ter cadeiras de roda. E os próprios donos dos supermercados já se manifestaram dizendo que eles já tinham essa cadeira. Não sei se todos, mas agora com o projeto de lei passa a ser obrigatório. Eu acho que é muito importante que as pessoas com necessidades especiais possam ter essa situação em todos os mercados. Então, projeto de lei muito bom,
Eu acho que ele traz uma segurança para as pessoas que têm necessidades, chegando no mercado, poder usar as cadeiras de rodas, se caso necessário, e vira lei. Então, o mercado passa a ser obrigado a disponibilizar as cadeiras de roda. Projeto muito bom, parabéns a todos e obrigado por fazer parte desse projeto. Quanto aos projetos de lei que serão votados hoje, antes do projeto, da votação dos projetos de lei, existem 2 emendas modificativas, o vereador já falou a respeito. Respeito as emendas, mas desde já me manifesto que votarei contra as emendas e votarei a favor dos projetos e vou explicar por que de meu voto a favor dos projetos. Durante esse mês, por várias vezes, estive na Câmara Municipal, não tanto, devido à pandemia do Covid-19, mas nas vezes que estivemos aqui, e nas sessões também, nós fomos sempre cobrados pelos funcionários e pelo pessoal da Câmara Municipal, a contadoria e também os outros órgãos, a respeito de que nós teríamos que votar, durante esse mês, o projeto de lei que regulamentava os valores dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, para 2021 e assim sucessivamente. E ainda perguntei, falei, mas esse projeto de lei é de autoria de quem? Como funciona? Esse projeto de lei é de autoria da mesa diretora. A mesa diretora propõe o projeto e cada vereador, se achar que fazer emenda, como foi feita uma emenda modificativa aqui, que eu já disse que votarei contra, mas é de direito do vereador, de cada um deles se manifestar, e foi o que ocorreu. Ainda lembro-me bem que alguns vereadores, dentro da sala da presidência, quando a gente comentou a respeito, falou que esse era uma situação que a mesa diretora deveria fazer o projeto, e os vereadores dariam seus votos e fariam, se achasse alguma modificação, poderiam fazer. Isso é de praxe e é uma lei e tem que ser cumprida aqui dentro da casa. Então, a semana passada, na última sessão que teve aqui, nós estávamos aqui ainda dentro aqui do espaço, os vereadores estavam saindo, e o presidente chamou alguns vereadores, eu sou da mesa diretora, para falar a respeito do subsídio, do que nós iríamos fazer com os salários de prefeito, vice-prefeito, vereador, presidente da Câmara, para o próximo mandato dos vereadores, que o salário, o subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretário, seriam que, se fosse mexer ou manter os salários atuais, teriam que ser feito durante esse mês. E é o que nós estamos fazendo nessa sessão. E dei minha opinião naquela oportunidade também, como participante da mesa diretora, de que deveria ser mantido os salários tanto de prefeito como de vereadores, presidente da Câmara, em que pese nós temos algumas situações. Hoje, por exemplo, você pega o salário do prefeito José Bonifácio, exatamente, eu não sei, talvez eu tenha aqui anotado, deixa eu pegar aqui, 14 mil o salário do prefeito, foi alterado, se eu não me engano, em 2017, a última vez que foi alterado. É em 14.054. Quando você fala 14.054, é um ótimo valor, sim. Mas se você pegar cidades aí próximas de José Bonifácio e do tamanho de José Bonifácio, com certeza você vai ver salários muito maiores. Porque você, num salário de 14 mil reais, você desconta o INSS, aí você desconta o imposto de renda. Deve estar em torno de 9 mil e poucos reais líquido hoje, não deve dar 10 mil reais líquido hoje no salário do prefeito Zé Bonifácio. Líquido, 9 mil e poucos reais, acredito, de 9 a 10 e pouco, não fiz as contas. A meu ver, é muito pouco, mas a situação do momento do país, e olha que a gente vê cidades por aí que pagam muito mais. A situação do país que nós estamos passando é uma situação muito preocupante com a situação do Covid-19, comércio parado, tudo parado. Então, nós resolvemos, a mesa diretora, em comum acordo, resolveu manter os salários. Nós não estamos aumentando em nada os salários, nem de prefeito, nem de vereador, nem de vice-prefeito, nem de presidente da Câmara.
nós não estamos reajustando em nada. Porque tem pessoas que vão na internet, a fim só de tumultuar e de querer denegrir a imagem desses vereadores, e ficam fazendo um oba-oba na internet, porque só sabe fazer isso, para tentar denegrir a imagem da Câmara Municipal. Dizendo, inclusive, que nós estamos fazendo hoje, votando esse projeto, porque aproveitando a situação do Covid-19, que não tem gente para poder participar da sessão e não vai estar participando. Está participando sim, estão ouvindo em casa, tem 2 FMs, tem YouTube, então estão participando. Porque eu acredito que nenhum vereador vote aqui por talvez um protesto, um tumulto aqui na plateia. Nós não votamos, eu não voto assim, eu voto com a minha consciência, sempre votei assim, sempre vou votar. Não vou votar aqui por comentários de Facebook e nem de algumas personalidades que tem na cidade. Então, nós estamos colocando o projeto em votação com a maior tranquilidade do mundo. Outra coisa, já falei a respeito do salário do prefeito. Se você pegar um salário do vereador, nós pegamos, sabe desde quando o vereador aqui na Câmara Municipal de José Bonifácio, ele não tem reajuste no subsídio? Porque isso, algumas pessoas que tentam denegrir a imagem da Câmara Municipal, porque só sabe fazer isso, não vêm explicar para a população como deve funcionar, como é que, Você já pensou se a pessoa que fez isso dessa mesma maneira pudesse, a Câmara Municipal vai votar hoje à noite um projeto de subsídios para 2021. A Câmara Municipal está mantendo os mesmos salários, tanto de vereador, prefeito, vice-prefeito. Um vereador, José Bonifácio, o salário dele é R$ 3.700. Você desconta o INSS. No meu caso, que graças a Deus eu tenho um outro emprego e não sou vereador, eu tenho um outro emprego, eu pago também imposto de renda. Então, deve sair em torno líquido aí de 2.000, se descontar o imposto de renda gerado durante todo o ano, deve sair líquido aí uns R$ 2.700, R$ 2.800. É o salário de um vereador, do meu caso. Eu tenho muito conforto em vir falar aqui do jeito que eu estou falando, porque, inclusive, não sou candidato para a próxima legislatura, não sou candidato a vereador. Então, poderia vir aqui e fazer um discurso para querer me promover, dizendo que é um absurdo que nós estamos fazendo, vamos reduzir salário, vamos cortar salário do prefeito, salário do vereador, salário de vice-prefeito, presidente da Câmara. Gente, eu já falei isso aqui faz pouco tempo e vou repetir. Não é o salário do vereador, e nem do prefeito, e nem do vice-prefeito, não é o salário que traz prejuízos para uma administração. O que traz prejuízo de uma administração é se você tiver um prefeito corrupto, um vereador corrupto, que além do salário que ele recebe, o subsídio aqui na Câmara, ele se aproveita de outras oportunidades e faz rachadinha de salário, recebe mensalinho. Eu, graças a Deus, nunca participei disso na Câmara Municipal, nunca vi um vereador aqui dentro, graças a Deus, participar disso. Então, não é o salário do vereador que vai encarecer a prefeitura municipal. O salário de José Bonifácio, eu peguei algumas cidades muito rapidamente, que hoje eu tive um compromisso, questões de médico em São José do Rio Preto, acabei demorando muito, mas eu peguei aqui alguns salários. Você pega, por exemplo, a Câmara Municipal de Monte Abrasível, que é uma cidade bem menor que aqui, tem o salário em Monte Abrasível é R$4.000 e poucos do vereador. Você pega, se eu não me engano, Mendonça, que tem 6, 7 mil habitantes, o salário é 2.800 e pouco, é quase o mesmo salário de José Bonifácio, e Mendonça tem 6 mil habitantes. E aí vai. Você pega, por exemplo, aqui, deixa eu ver se está outra cidade aqui. Bom, eu não peguei, eu peguei de poucos, porque não deu tempo para pegar. Mas isso não vem ao caso, nós temos que pensar em José Bonifácio. Outra coisa, que nós temos um problema seríssimo, eu não sei se alguém da população sabe. Por exemplo, tem médico da família, né, Fábio? Médico da família, que hoje ele não pode receber aquilo que ele deveria receber, porque senão o salário do médico ultrapassa o salário do prefeito. E existe uma lei federal que não pode. Então, nós temos casos em José Bonifácio, que o salário de alguns médicos da família, não sei se outros também, posso depois averiguar isso, está tendo redução no salário do médico,
Porque a lei é clara, você não pode não ter nenhum salário no município que ultrapasse o salário do prefeito. Você já pensou a gente fazer uma redução em salário de prefeito e reduzir o salário de médico também? E não tem como você vir aqui fazer uma lei falando, o médico pode receber mais. Não, ninguém no município, qualquer cargo, não pode receber mais do que o salário do prefeito. E uma coisa falando do salário do vereador. Para que fique claro, desde 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, vão inteirar 7 anos agora, 7 anos, que nós, e eu falo nós porque eu estou aqui, vou completar 8 anos, que faz 7 anos que nós não passamos aumento para o vereador. E olha só a inflação que teve 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2014, 6,40. Isso aqui, se tiver algum erro, eu peguei rapidinho uma tabela agora, porque às vezes tem tabela do IPC, outras tabelas, mas 2014, 6,41, 2015, 10, 2016, 6,29, 2017, 2,95, 18, 3,75, 2019, 4,31. Essa inflação, nós não passamos para o salário do vereador. O Fábio está me falando, ele somou ali agora, dá 42%. Então, se o salário do vereador fosse colocar a inflação todo ano em cima do salário, hoje estaria mais de 5.000 e poucos reais. 5.200 reais. E nós não demos aumento desde 2014. E não vamos dar aumento de novo agora. Porque, às vezes, pessoas vão na internet e fazem aquele blá, blá, blá danado, que só sabe fazer isso. E as pessoas que não escutam toda a fala, ou que, às vezes, algumas podem não entender, a respeito do que nós estamos votando aqui hoje. Então, que fique bem claro, nós não estamos dando 1 centavo de aumento, nem para prefeito, nem para vereador, nem para vice-prefeito, nem para presidente da Câmara, nem para secretário. Nós estamos mantendo o salário. O prefeito ainda teve reajuste em 2016 e 2017. O secretário, se eu não me engano, também. Agora, vereador está sem reajuste desde 2014. E mesmo que essa situação de pandemia, teve várias e várias câmaras da região, e isso eu vi porque eu acompanhei pela televisão, inclusive São José do Rio Preto, se não me engano, Penápolis, passaram, mesmo com a situação de pandemia do país, passaram reajuste para funcionário, para vereador, presidente, prefeito. Nós não estamos dando nenhum reajuste. Os projetos que vão ser votados aqui hoje, para o Executivo e para o Legislativo, nós estamos mantendo o salário. E no caso do vereador, que fique bem claro, o vereador aqui na Câmara Municipal, se alguém tiver dúvida, pode vir aqui, isso aqui não é balela, não é conversa jogada ao vento, é verídico, o vereador da Câmara de José Bonifácio não tem reajuste no salário e não vai ter agora também, desde 2014. Então, nós temos que ter... Poderia vir aqui, ser hipócrita o suficiente, estou saindo, querer fazer moral com alguns aí e falar assim, olha, temos que baixar porque isso não dá. Nós temos que ter consciência daquilo que a gente faz. Cada um vota com a sua consciência, respeito às opiniões contrárias, para isso que existe a democracia, e eu sou favorável à democracia, mas nós estamos fazendo justiça, mantendo os salários, sem dar reajuste. O vereador está aí perdendo não, nós deixamos de passar desde 2014 mais de 40% de reajuste, se fosse ver, nós não demos esse reajuste. O vereador vai fazer 7 anos agora que não tem reajuste no salário, no subsídio. Então, voto com a maior tranquilidade do mundo e acho que as pessoas, cada um tem o direito de se expressar. Mas eu desde quando eu entrei aqui na Câmara, a primeira vez, ser coerente. O vereador falou aqui uma palavra muito séria, ser coerente. Nós temos que ser coerente. Nós não podemos usar essa pandemia, o povo já está sofrendo demais, e querer fazer demagogia barata e querer, mais uma vez, prejudicar. Porque tem pessoas na cidade que pensam em tem alguns anseios políticos, mas só sabe denegrir a imagem de algumas pessoas que trabalham e lutam por José Bonifácio. Fui vereador 4 anos, tentei a reeleição, consegui, graças a Deus, fui mais votado, e eu acho que isso me dá a possibilidade de vir aqui falar isso hoje. Eu nunca tentei, é lógico que quando você é vereador, você está no seu papel de fiscalizar, de dar suas opiniões,
mas jamais quis denegrir a imagem de vereadores, ficar criticando, porque eu tenho a minha luz própria. Graças a Deus, com a minha simplicidade, com a minha humildade, nunca tento. Tem pessoas que não existem, não tem luz, então tem que apagar, tentar apagar a luz do outro, ou tentar pegar uma carona para aparecer. Se quer fazer trabalho, se quer participar da vida política de José Bonifácio, faça com lealdade, não tente jogar a população de José Bonifácio contra os vereadores, dando a impressão, tendo a coragem de falar que nós estamos fazendo cambalacho com a população, sessão de porta fechada. Nós estamos fechados por causa do Covid-19, estamos com 2 rádios transmitindo. Não sou candidato a vereador na próxima eleição, coloquei meu nome como um possível candidato no Executivo, possível, mas vereador, isso é fato, eu não sou mais candidato. Então, eu poderia vir aqui fazer demagogia barata, hipocrisia, mas não é assim que funciona. Então, nós tenho consciência, peço aos vereadores que vão votar aqui também, cada um vote com sua consciência. Nós estamos simplesmente mantendo os salários, os subsídios do vereador, prefeito e vice-prefeito. E que fique claro, o vereador não tem reajuste aqui na Câmara Municipal desde 2014. Muito obrigado. Terminados os oradores, coloca a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada, sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Vereador Flávio Mano Acme, líder do PDT, usará a tribuna. Gostaria de falar, foi muito claro a comparação da Câmara Municipal com algumas cidades da região nossa. E eu tive pesquisando hoje, por exemplo, foi citado a Câmara Municipal de Monte Aprazível. A Câmara Municipal de Monte Aprazível tem assessor técnico judiciário. Monte Aprazível tem um advogado na Câmara Municipal. Foi citado Mendonça. Mendonça também tem um jurídico na Câmara Municipal, entre outras cidades da região. Então, se a gente quer comparar a nossa Câmara Municipal com algumas cidades, vamos comparar, né, de como que é, porque nós não temos, e eu falei a semana passada, nós não temos um jurídico, agora que foi contratado um jurídico, por um erro da assessora legislativa, um erro do que aconteceu. Então, se a gente quer comparar valores, mas eu acho que cada cidade, cada Câmara Municipal faz de acordo com a sua ideia, com o seu voto. Volta a falar, foi entregue um papel em branco para os vereadores entregarem os valores que achavam que deveriam ser. Não foi feita reunião. Volto de novo falando, é a mesa diretora. Ok, a mesa diretora. Então, por quê? Quem enviou? Quem colocou esse papel aqui? Para quê? Qual o objetivo? Todo mundo viu? Outra coisa que foi dito também, que foi comentado, eu acredito que deve ter sido a assessora legislativa, que teria que ser votado esse mês. Então, eu gostaria de ver em qual lei que está falando que tem que ser votado esse mês. Por que não poderia ter deixado isso mais para frente? Porque o Tribunal de Contas não especifica a data do Estado de São Paulo. O único que especifica a data é o da Bahia, que fala que é antes da eleição. Então, esse projeto não precisaria estar sendo votado agora. Esse projeto poderia ter mais conversas, ter mais diálogo, que é tanto cobrado, mas aqui dentro o diálogo é com 5, 6. Então, mais diálogo, que é tanto cobrado aqui, mas não é feito aqui dentro. Então, são algumas comparações desse projeto. A emenda, volta a falar, as 2 emendas cortando 25% dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito. Lembrando que, como o projeto parte da mesa diretora, foi falado de médico de família, tudo, eu pergunto, a mesa diretora sabe quantos médicos da família tem no município? Foi feito um levantamento das pessoas, dos funcionários públicos que seriam... Houve alguma coisa nesse sentido?
Pelo menos não está na justificativa. Pode ser que eles tenham feito um levantamento orçamentário, realmente são 10 pessoas que, vou usar o termo, seriam prejudicadas com essa redução do salário. Então, eu deixo essa pergunta. A mesa diretora fez esse levantamento? Sabe quantos funcionários no município que recebem? Porque eu acho engraçado, fala que não pode receber mais e tem funcionário na prefeitura que recebeu 20 mil por mês, recebe 19, 18, 15, 16 dentro da prefeitura. Agora pode? Foi feito esse levantamento de quantas pessoas? Isso é uma pergunta, por isso que eu acho que uma reunião era uma pergunta que eu iria fazer. Agora o projeto chegou na sexta para ser votado hoje. Então fica um pouco assim, porque se de repente chega e fala, realmente, vão ser 100 funcionários que vão ser prejudicados dentro da prefeitura. Eu ia rever minha emenda. Agora, eu não sei quantos são, vi o projeto hoje, não deu tempo de eu estar vendo. Então, volto a falar, cada um vota conforme a sua consciência. Coloca a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Usará a tribuna o senhor José Fachin, líder do Democrata. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da rádio, internautas, eu quero aqui dar a minha opinião. No meu entendimento, a mesa diretora foi coerente em manter o subsídio dos vereadores, do prefeito nem tanto, o prefeito teria que ter deixado do jeito que estava, aliás, tinha que ter até o reajuste, porque o prefeito é 24 horas por dia, e eu concordo com isso aí. Então, eu acredito que a mesa diretora foi coerente em manter o subsídio nos atuais valores, né, para a próxima legislatura. Devido ao momento em que o Brasil está passando, nós todos sabemos que a botina vai apertar para todo mundo. Mas, se nós fôssemos só colocar a inflação desses 4 anos só, vamos esquecer os outros 4 anos atrás, seriam 19%, um pouquinho mais até, né? Teríamos que repassar para a próxima legislatura, que não é para nós. Eu gostaria que o povo ficasse sabendo que nós não estamos passando, aumentando o salário para nós, não. Eu também não sou candidato mais a vereador. Para mim é tão cômodo votar até meio salário mínimo. Não, mas eu tenho que ser coerente. Que a pimenta nos olhos dos outros diz que não arde, né? Então, eu não quero fazer isso aí para aqueles que sonham em um dia ser um legislador ou entrar de candidato, se eleger e fazer algo de bom para a nossa cidade. Então, portanto, só esses 19% daria 700 e poucos reais a mais. Nós ainda vendo, eu digo nós, a mesa diretora, vendo a situação atual do nosso Brasil, achou por bem deixar nos mesmos salários. E eu entendo ainda que o do prefeito poderia ter sido um pouco mais, porque o prefeito, como eu disse, é 24 horas por dia. E na hora H, quando o prefeito sai, sobra alguma coisa para ele. Isso aí pode ter certeza, seja quem for. Tudo recai em cima do prefeito. Então, portanto, e o presidente da Câmara também, porque ele que responde pela Câmara. E o poder do Executivo, lá o chefe do Executivo, é pela Prefeitura. Então, acho que nós estamos fazendo correto. Eu voto com consciência. Se alguém achar que nós estamos mantendo o salário nosso, ou subindo, coisa, tal, eu não estou nem aí. Eu estou fazendo o que minha consciência dá. Eu penso que foi a maneira mais correta que a mesa diretora achou por bem. Então, portanto, essa é a minha opinião e o meu voto também, porque eu penso que nos dias de hoje vamos segurar um pouquinho, né? Então, eu acho que isso aí já foi dito pelo vereador Aldo, que desde 2015, né, que nós não temos reajuste. Mas não tem problema nenhum, todos nós
Nós vamos viver com o salário de vereador ou sem? Cada um de nós temos o nosso trabalho de fazer, mas eu penso que está no caminho certo. Obrigado, é o que eu tinha a dizer. Coloco a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Usará a tribuna o vereador Fábio Marcelo Peão, líder do MDB. Minha saudação, cumprimento a todos que acompanham, companheiros vereadores, senhor presidente, a todos aqui da Câmara. E hoje nós temos que está nessa votação, e eu me sinto comprometido em usar da palavra nesse momento, que cada eleitor tem um grupo de convivência, um grupo de comunicação. Me lembra aqui, Rodrigo Miranda, me lembra agora aqui, recentemente, o senhor estava na praia, saiu na rede social que um supermercado estava prejudicando um comerciante, um garapeiro, né? E saiu tudo aquilo que falava dos vereadores que estavam também influenciados, né, Osmar? Que estava no meio da coisa. E a rede social é um perigo, né? E hoje o garapeiro, depois o garapeiro foi lá com o filho, falou, gente, não é nada disso. Hoje a calçada lá está nova, melhor, a iluminação está tudo legal, está melhor do que estava, e tudo influenciando. E pessoas, como ontem, tentando colocar em rede social novamente e dizer para a população, hoje que nós estamos votando aqui, é o subsídio para os próximos vereadores que serão eleitos, que ninguém sabe quem são. Eu não sei quem são, não sei se eu serei candidato ou não. Eu estou no partido, estou filiado, legalmente eu tenho toda a condição, não sabemos quem seremos, muito menos quem serão. Por força de lei, podíamos ter votado a semana passada, a semana que vem, a secretaria, né, deu orientação que era para votar até o final desse mês. Nós recebemos essa orientação e teria que ser votado, nem se fosse depois e depois. Essa mesma votação aconteceu há 12 anos atrás, há 8 anos atrás, há 4 anos atrás, e para os novos eleitos, no mesmo ano que forem do próxima eleição, daqui a 4 anos, terão que votar, daqui a 8 anos terão que votar. O Tribunal de Contas exige que os vereadores, em votação, definam os salários do próximo mandato. Dizer para a população que hoje não estamos votando o nosso salário, e sim dos próximos que serão eleitos, que nem sabemos quem serão. Quem serão aqueles que a população escolher pela sua confiança. Reforçar o que o seu Zé falou, passei a planilha para os companheiros, quando eu assumi junto com o Cássio Galo, junto com o Aldo, o Rafinha, seu Zé, os remanescentes da legislatura passada, o salário está congelado desde aquele dia que nós entramos aqui. Teve uma correção, né, seu Zé? 6,39. Então, esses 42% aproximadamente nunca foram colocados. E também não serão colocados a inflação para o próximo ano. Então, esclarecer para a população, me sinto no compromisso. Para aqueles que ontem 3 pessoas me fizeram contato, hoje mais 3, dentro de um grupo, né? E dentro do grupo me perguntaram se a gente ia aumentar o nosso salário. Eu falei para ele no grupo, eu vou explicar para você por telefone, se você achar que eu fui coerente, você apaga. Se você achar que eu fui mentiroso, você desce a lenha em mim. Ele apagou. Ele falou, você agiu, depois ele foi lá, você agiu com a verdade. Então, dizer para a população que hoje estamos definindo por força de lei. E a lei fala que quem tem que apresentar o projeto é a mesa diretora. Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Qualquer um que esteja nessa mesa aqui no próximo mandato terá que passar por isso também. Vocês, no próximo mandato, terão que definir lá para o outro mandato. Isso é a regra que a lei impõe a todos nós aqui.
E cabe a todos agora, através do seu voto, dizer sim ou não. Então, esclarecer para a população que o salário do próximo mandato é o mesmo que quando eu, Cássio Galo, seu Zé, Rafinha, Aldo, sentamos aqui, é o mesmo de 7 anos atrás. Muito obrigado. Coloco a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Como existe 2 emendas modificativas aos projetos 2002 e 2002/2020 e também a 8/2020, primeiro é votada as emendas, caso for aprovada, ela passa a compor o projeto. Então, primeiro serão votadas as 2 emendas modificativas. Em votação única. Emenda modificativa 2/2020, ao projeto de resolução 2/2015, autoria da mesa diretora, fixa subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do Legislativo para o exercício 2021 a 2024, do município de Zé Bonifácio. Em votação, Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realino de Vetac. Não. Juraci Donizete Martins. Não. José Fachin. Não. Rodrigo da Silva Miranda. Não. Fábio Marcelo Peão. Não. Aldo Roberto Stefano, não. Osmar Isaac Pereira. Não. Votada a emenda modificativa, foi rejeitada por 7 votos não e 1 voto sim. Em votação única, emenda modificativa 3/2020, ao projeto de lei 8/2020, de autoria da mesa diretora, fixa subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do Executivo e demais agentes políticos para o exercício 2021 a 2024 do município de Zé Bonifácio. Em votação, emenda modificativa 3/2020. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realino de Vetac. Não. Juraci Donizete Martins. Não. José Fachin. Não. Rodrigo da Silva Miranda. Não. Fábio Marcelo Peão. Não. Aldo Roberto Stefano, não. Osmar Isaac Pereira. Não. Votada, a emenda foi rejeitada por 7 votos não e 1 voto sim. Em votação agora, projeto de resolução 02/2020, autoria da mesa diretora, fixa subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do Legislativo para o exercício 2021 a 2024 do município de Zé Bonifácio. Flávio Manuacmi. Não. Hermínio Realino de Vetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado o projeto de resolução 02/2020, foi aprovado por 7 votos sim e 1 voto contrário. Em votação única, projeto de lei 8/2020, autoria da mesa diretora, fixa subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do Executivo e demais agentes políticos para o exercício 2021 a 2024 do município de José Bonifácio. Flávio Manuacmi. Não. Hermínio Realino de Vetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 7 votos sim, 1 voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 9/2020, autoria dos vereadores Rafael Claudemiro Nisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Fachin,
Hermínio Realinho Devetac e Flávio Manuac, dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados e hipermercados localizados no município de José Bonifácio possuírem cadeiras de roda para atender aos clientes necessitados desse equipamento. Em votação, Flávio Manuac. Sim. Hermínio Realinho Devetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, requerimento 11/2020, autoria do vereador Flávio Manuac, vereador da Câmara Municipal de José Bonifácio, Estado de São Paulo, requer a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno, artigo 149, seja apresentado, lido, discutido e votado pelo plenário os seguintes pedidos de informações e documentos ao senhor prefeito no prazo regimental de 15 dias. Flávio Manuac. Sim. Hermínio Realinho Devetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o requerimento foi aprovado por 9 votos sim, nenhum voto contrário. Ou desculpa, corrigindo, 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fábio Marcelo Peão. Cumprimentar a todos novamente, a todos que estão na internet, rádio. Obrigado, Riva, representando aqui a Sinal 2 FM, e que durante toda a semana presta um serviço maravilhoso para a comunidade. Sou fã do trabalho de vocês e convido a comunidade para estar conhecendo o programa que o Riva apresenta, e o Riva aí faz depois toda a explanação aí em rede social, convidando que vale a pena um trabalho de prestação do serviço público maravilhoso. O projeto 9, eu quero estender ele, senhor presidente, também a todos os companheiros. Nós votamos aqui sobre a obrigatoriedade de cadeira de roda nos estabelecimentos, supermercados, hipermercados. E muito importante, não só o Rodrigo que trabalha na área, não só para aqueles que necessitem desse equipamento, que normalmente eles já vão, Jura? Eles já vão. E quando acontece desmaio, que todos nós presenciamos algum tipo de desmaio dentro de um supermercado ou dentro de um outro local, e acaba pegando essa pessoa desmaiada em 3, 4 pessoas para levar lá fora, e com uma cadeira de rodas aí já consegue até com conforto e segurança conduzir. Só para a gente acrescentar aqui no projeto. Eu quero chamar a atenção aqui da administração ao Comitê de Enfrentamento ao Covid. A gente respeita, de um lado, Aldo, o comerciante que está fazendo de tudo para sobreviver, e do outro, a preocupação que nós todos temos com a saúde, Leléo? Só que eu presenciei quase aí um comércio de gênero alimentício, quase assim, sendo proibido de funcionar, Osmar. Eu quero muito agradecer aos fiscais, que eles têm que tomar frente, eles vão para o embate, as discussões, mas tem alguém por trás que dá ordem, vai lá e cumpre. Então, os fiscais vão à frente. Eu quero pedir todo o respeito, falar aqui com todo o respeito a esse pessoal que tem que fazer um enfrentamento, mas eu quero falar para aqueles que estão dando a ordem, que eu estive num local, um comércio de gênero alimentício, que tem em seu KNAI, e também no seu laudo de vistoria da Vigilância Sanitária, comércio varejista e atacadista de alimentos. E na lei, eu vou ler aqui, no decreto, diz aqui, artigo 4º,
O decreto, no artigo 4º, o decreto, a suspensão que se refere ao artigo 3º, que está lá, tem um monte de suspensão, não se aplica aos seguintes estabelecimentos. Artigo 4º, inciso 2º, estabelecimentos de distribuição e venda de medicamentos e gêneros alimentícios. Ele pode abrir, ele tem uma quantidade de pessoas que podem entrar de acordo com o metro quadrado, e aqui ele exemplifica, olha só, tais como, e o tais como soa como exemplificação, e não como delimitação, ó, somente aqui, tais como, aí ele fala supermercados, hipermercados, mercados, açougue, peixaria, hortifruta, KNAI e laudo de vistoria da vigilância sanitária, comércio varejista e atacadista de alimentos, e alimento, né, é tudo aquilo, mercadoria ou produto destinado ao consumo humano. E lá tem derivado de leite, derivado de amendoim, por exemplo. E foram lá e falaram, ó, você fecha, senão nós vamos lacrar. E o KNAI dele está lá na parede. O laudo de vistoria da vigilância sanitária, ele se enquadra ao inciso 2º, e ele foi ameaçado. Então, com respeito a todos os fiscais, com todo respeito, que tem que enfrentar, mas aquele que está dando a ordem, descumprindo, que está na lei aqui, que vocês colocaram, que está no decreto, eu peço a gentileza que vocês corrijam e vão lá no estabelecimento que vocês ameaçaram, inclusive de lacrar, vai lá e fala para ele, de acordo com o seu KNAI, você está dentro da regulamentação, apto a trabalhar. Oriente ele, de um lado o comércio, né, Rodrigo? E do outro lado a seriedade e a preocupação com essa infecção. Oriente ele como conduzir, usar máscara. Então, se vocês forem multar, eu vou ser testemunha dele, daquilo que eu presenciei, depois vocês vão tomar um processo de danos morais sem necessidade. Vocês que estão descumprindo artigo 4º, inciso 2º do próprio decreto que vocês fizeram. Eu tinha feito uma indicação e na hora que eu recebi a ligação desse estabelecimento, eu estava digitando para o Paulo, inclusive com um requerimento, eu tive que sair e acabei esquecendo de enviar, ela está digitada inteira. Então hoje eu vou falar dela, inclusive do requerimento que eu ia fazer para hoje, que eu vou estar fazendo para a próxima semana, que eu passo a fazer a leitura aqui. Eu quero fazer uma indicação simples, que a gente já falou aqui em outros locais, já até comentei isso na semana passada, indicar para o nosso poder público, através da prefeitura, o nosso comitê de enfrentamento ao Covid, contratar os serviços das nossas empresas de confecções e também das nossas oficinas de costura do nosso município, para a confecção das milhares de máscaras faciais para distribuição gratuita aos munícipes. Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, na hora que o comércio voltar à flexibilização, vai ser obrigatório usar. E muitos não têm condição. Eu vejo isso. Eu mandei arrumar um negócio no meu carro, não tinha os R$200 para arrumar. Há 10 dias atrás, já zerou tudo, já vermelhou tudo, de uma maneira aí que os empresários todos sofrendo, aqueles que são funcionários que foram encostados, aqueles que estão dependendo de um auxílio, e eu imagino que legalmente a prefeitura possa, no enfrentamento contra o Covid, destinar gratuitamente esses EPIs, que muitos vão ler EPI, que é de grande importância, podendo ajudar em mais de 95% o risco de transmissão. Então aqui uma simples e singela indicação para a próxima semana que eu vou estar fazendo, e convido aqueles que querem assinar juntos. E também vou fazer um requerimento para a semana que vem. Rafinha, eu estive no reservatório de água do Brancate 2 e lá no Cacetari Roque Carbone, e uma pessoa me mandou uma mensagem, por isso que eu vou fazer o requerimento. Fábio Peão, eu estava perto do pessoal que estava trabalhando nas obras, conversando e discutindo o seguinte:
falei para você dar 6 demão, você só deu 3 demão. Dentro lá, por exemplo, o Via Plus, 7.000, ele tem que passar 6 demãos, uma em pé, uma deitada, vertical, horizontal, 6. E ele diz que testemunhou, eu falei que era para passar 6 demãos, e foi aplicado só 3. E deu todo esse vazamento de novo nos reservatórios. Então, quero fazer um requerimento aqui, preocupado com aquilo que é do recurso humano, recurso público, desculpa, esses 2 milhões de litros que foram praticamente perdidos, e a melhora do abastecimento nesses bairros, né? Então, pedir a especificação de quais os produtos utilizados na impermeabilização dos reservatórios Brancate 2 e do Cacetar e Rock Carbone, quantas demãos do produto foram aplicadas, a cópia das notas fiscais dos produtos utilizados nas impermeabilizações anteriores e nas futuras, que eles vão ter que arrancar tudo e fazer de novo, e quando estiver pronto, cópia do laudo da potabilidade, análise química da água desses reservatórios. Então, recebi, quero reforçar e justificar que eu recebi uma mensagem de alguém que testemunhou a conversa de pessoas que trabalharam, era para dar 6 demãos e foram aplicadas 3. Então, a nossa preocupação é com o atendimento ao público, né? Imagino que a empresa que errou, ela que vai arcar com os prejuízos dela. Ela não entregou, não vai poder cobrar. Eu não fiz o serviço, não posso cobrar. Mas fica a limitação do atendimento da água, do risco se queimar a bomba lá e ficar algum período sem o abastecimento. Então, em respeito à comunidade. Obrigado. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Osmar Isaac Pereira. Boa noite, senhores vereadores, presidente, a todos que nos ouvem pelas FM que transmite e pela web da Câmara. Hoje eu quero cumprimentar a todas as empregadas domésticas, peão. Hoje é dia da empregada doméstica, que tanto faz e tanto fez por muita gente nessa cidade e no Brasil. Gostaria também de deixar um abraço especial e a lembrança para o meu amigo Altair Carlos Costinha. Oh, meu Deus, né? Dia 25, último agora, ele faria aniversário. E deixar aqui também uma palavra especial para a família, que eu gostaria de fazer uma denominação para ele aqui na Câmara, para largar o nome dele pregado aqui na nossa cidade e fazer parte da nossa história. De preferência em um órgão esportivo, porque era o ramo que ele gostava demais. Também gostaria de lembrar um pouquinho sobre a sessão da semana passada, que eu disse sobre a Companhia Paulista está isentando os usuários que consomem até 220 kWh, que se enquadra naquele cadastro único, né, de baixa renda. E também aqui estou aguardando, falei com o Rodrigo hoje, se ele sabe de alguma coisa, perguntei para a Câmara se a Câmara foi informada de uma forma ou de outra, se a minha indicação junto com meus colegas, se o prefeito tem interesse de isentar também, nessa mesma forma que a companhia vai fazer, isentar da água também todos os moradores da Bonifácio que se enquadraram no cadastro único de baixa renda. Eu gostaria que essa indicação fosse concluída, porque não é para mim. Eu acredito que nenhum dos nossos vereadores aqui está nessa situação, graças a Deus. Mas tem muita gente que a coisa não está boa e a gente precisa mostrar o nosso carinho, nosso apoio. E quanto aos nossos comerciantes também, a gente está aí apoiando dentro do possível
E para que se também isso aconteça muito mais breve que a gente pensa, e com bastante tranquilidade sobre a sanidade, a parte sanitária, né, desculpa, de cada um para ser respeitado. E também eu vou aqui falar sobre um pouquinho, já se falaram muito sobre isso, né, sobre a votação de hoje. A gente, eu acho que tem bastante tranquilidade, o peão colocou bem claro isso, que essa votação que foi feita hoje não é para esse pleito, né? É para o pleito que vem, 21, 24. Então, ninguém sabe daqui se vai reeleger, ninguém daqui sabe se vai ser pré-candidato ou não. Então, só está cumprindo a lei. Segundo a Câmara Municipal, o diretor, todos os anos foi feito nessa época. E, por ironia do destino, é uma época bastante tumultuada. Então, por algumas pessoas que gostam de denegrir a imagem de vereador, de político, eu não tenho nenhum pingo de vergonha de ser político, né? Eu estou político hoje, sempre gostei de política, mas se procurar, eu acho que todo mundo tem que procurar as histórias das pessoas. Acompanhe o candidato que você votou, acompanhe os outros. Se tem interesse de votar num candidato, procure saber o que ele fez na vida dele. Se ele fez mais coisa ruim do que coisa boa, você tem que sair fora. Então, é isso que eu penso do político, tá? E é assim que tem que ser, bastante tranquilidade, transparência. Não estamos fazendo nada na surdina. Todas as rádios estão transmitindo, a web. Teve alguém que já se manifestou, até falo para o Francisco, parece-me que tem alguém que não está conseguindo conectar na web da Câmara, mas está transparente. Alguém quiser pegar essa gravação depois, que pode pegar. Tudo que a gente está fazendo aqui é tudo muito transparente. Então, não tem falcatrua nenhuma. Estamos mantendo, não estamos aumentando nada. Graças a Deus é assim. E eu vou falar alguma coisa bastante rapidinho aqui, depois acho que a gente tem que, os vereadores teriam que fazer uma conferência, igual o Fábio disse, amanhã, porque as reuniões estão bastante cautelosas nesse assunto. Monitores e professores, seletistas, me procuraram hoje, peão, porque eles estão sentindo, alguém já foi até informado, mas segundo eu liguei para o Lapinha, não foi ninguém ainda suspenso. Não sei aonde é que está a verdade. Mas eu acredito que o prefeito podia ver com bastante carinho isso, porque se o marido já não está trabalhando, e o seletista também vai ficar parado, você já imaginou como é que vai ser? Não é todo mundo assim, mas a maioria. Então, falaram, até as pessoas que me procuraram, me disse com bastante tranquilidade, eu acho que tem que ter negociação, tem que ter conversa, até uma redução de salário, até passar essa pandemia, e depois a gente rever, né? Agora, dispensar ou dispensar por tabela sem oficializar por WhatsApp, eu acho que isso aí quando você tem que fazer um concurso, você tem que ir lá fazer uma prova, procurar saber se você é dispensado por telefone, né? Então, eu acho que isso não é legal. Eu peço encarecidamente, igual a gente já está aí pedindo para um monte de pessoas da nossa cidade que estão passando dificuldade, que veja com carinho, porque a gente, numas horas dessas, que a gente tem que... se diz muito para não se ir para o lado do coração, mas numa época dessa tem que ir. Somos todos bonifacianos e a gente tem que ficar do lado do povo sempre, 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 sempre. E o Rafinha vai comentar esse assunto aí também, porque ele já tinha falado comigo, inclusive a mãe do menino dele também, menina, né? Era monitora lá também, então ele tem mais propriedade para falar. Eu só estou falando porque várias pessoas me procurou. Agora, a gente tem que tomar, como diz o popular, tem que tomar atento de tudo isso para poder falar com bastante clareza. Então, fica a palavra do dia, assim, que eu acho, da noite, da sessão.
toda a história tem 3 lados, né? A minha, a sua e a verdadeira. Então, antes de você sair falando bobagem, a gente tem que apurar os fatos e falar isso com bastante clareza para poder confirmar o que você falou. Boa noite a todos. Fica com Deus. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Flávio Manuacmi. Boa noite novamente. Eu queria, primeiro, falar sobre uma reivindicação, uma pergunta que foi feita para mim e eu fiquei na dúvida, mas realmente eu puxei e consta. O Banco do Povo, o governo do estado falou que tinha liberado empréstimos, financiamentos, e a hora que a gente entra, consta no Banco do Povo que você faz, que o nosso Banco do Povo está fechado. Então, eu não sei a verdade, então só estou comentando o que perguntaram, consta como fechado. Então, que existe um telefone, então eu acredito que a pessoa responsável tenha que estar, pelo menos, no telefone para tirar dúvidas ou para fazer, porque toda a parte de empréstimo é feito tudo online, não é feito lá, mas para estar acompanhando, obtendo resposta. Eu conversei com o Lúcio, que é o responsável, sobre uma pessoa que tinha feito, ele me respondeu, mas ele mesmo, quando ele puxa no sistema, não aparece se foi rejeitado, por que foi rejeitado, o motivo, no sistema dele. Então, ele mesmo não sabe falar, explicar o motivo. Então, foi feita uma propaganda aí do governo falando do recurso do Banco do Povo, mas eu acho que não está funcionando o sistema direito. Então, esse é um pedido de 3 pessoas, na verdade. Queria também falar sobre um dos requerimentos que eu havia feito, sobre a reforma do Paço Municipal. Então, eu vou falar reforma do Paço Municipal porque engloba o Paço Municipal, um imóvel na rua 21 de abril e um imóvel na 9 de julho. Então, eu andei fazendo os levantamentos do requerimento do que foi entregue, no sentido da transparência aqui. A reforma no Paço Municipal, fala reforma e adequação do Paço Municipal. Foram gastos R$ 63.047. A resposta no imóvel, o gasto no endereço, que é o anexo da 21 de abril, que a gente sabe que havia uma escola, todo mundo chama a escola com o nome de Curumim, mas eu vou falar 21 de abril, foram gastos R$ 82.017. E um imóvel na 9 de julho, que, pelo que eu fiquei sabendo, era um imóvel alugado, que teve que reformar para devolução, foram gastos R$ 11.685. A licitação ela foi ganha por R$ 209.199. Os valores pagos, que foi 75% de R$ 209 mil, foram R$ 158.520, que são 5 notas fiscais do empenho que eu tenho aqui. 5 notas fiscais. Mas o que me causa estranheza é que nenhum desses pagamentos está no portal Transparência. Tem a nota fiscal e não consta no portal Transparência. Pelo menos da empresa que fez a obra, Rocha Barbosa, eu não achei esses empenhos, eu não achei esses pagamentos no portal Transparência. Outra coisa que eu queria comentar, que me causa mais uma estranheza ainda, é que na reforma do endereço 21 de abril, no dia 27/3/2019, foi publicado no Diário Oficial um aditivo de R$ 72.533,19. Então, na reforma do endereço da 21 de abril, iriam ser gastos R$ 154.550. O que aconteceu? A licitação foi feita na época que o prefeito era o Dilmo. Ele fez, e depois ele fez esse aditivo, foi publicado na época que ele era prefeito. Quando o Celso voltou, ele cancelou o aditivo e segurou o pagamento da última parcela quase 3 meses para terminar, para pagar o valor de 75%.
O que causa estranheza, será que esse valor ia ser pago integralmente, 209 sem terminar? Porque nas notas fiscais consta um valor do telhado de R$36 mil do paço municipal, só que no paço foi gasto R$63.047. Então tem aí um déficit, vamos falar mais ou menos aí, de R$25 mil. Eu não vi reforma no paço municipal. Porque esse projeto era para reformar o paço municipal, a 21 de abril e a 9 de julho, que era para devolver. Mais uma adequação do paço municipal de 1.700, mais troca de janelas, 1.400 e poucos reais. Tudo isso com nota fiscal. Outra estranheza, eu tenho a cópia dos dois contratos. Tem um contrato da época do prefeito Dilma e tem um contrato na época do prefeito Celso Gaúcho. Na época do prefeito Dilma, esse contrato foi feito por um valor de R$3 mil, pago todo dia 15, com 2 meses a título gratuito. Só que se a gente pegar o contrato, foi feito em agosto. A reforma começou bem depois. Então, você estava pagando aluguel sem nem começar a reforma. Lembrando que nesse contrato, o artigo 4º fala: obriga-se o locatário a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que der causa e não transferir esse contrato, nem fazer modificações ou transformações no imóvel sem autorização escrita do locador. Então não poderia ser feito construção. Tem um termo que fala inversão, alguma coisa assim, mas não poderia. Foram construídos, estão as duas plantas aqui, foram construídos salas num imóvel de terceiro. Mais estranheza ainda, depois o prefeito Celso Gaúcho entrou e diminuiu o valor do aluguel de R$3 mil para R$2.198. Quase 40%, 30% mais barato do que o ex-prefeito, o atual vice-prefeito, tinha feito. E aumentou o prazo por 12 meses, porque o contrato anterior era 48 meses, passou para 60. Então, são algumas estranhezas, e para terminar a estranheza, no contrato fala que se o locador, se o dono do imóvel não autorizar, a prefeitura ainda tem que desmanchar o que construiu. Lembrando, foi feita uma reforma na 21 de abril de R$82 mil, e foi feito um aditivo pelo ex-prefeito, atual vice-prefeito Dilma, de R$72 mil. Vamos fazer uma conta? R$154 mil divide por 48 meses. É mais de R$3 mil por mês de investimento no imóvel para se devolver depois de 4 anos. Quer dizer, teoricamente não. Na verdade, esse imóvel estava saindo o aluguel por R$6 mil. Por R$6 mil. Ah, mas era para mudar alguns locais para lá. Não houve mudança. Por isso, eu fiz um projeto de lei que eu disciplinando a locação de imóveis no município. Eu protocolei dia 8, foi dado o parecer dia 14. Eu espero, se possível, e solicito às comissões para tentar adiantar esse projeto, para colocar em votação, porque é um projeto disciplinando. Toda vez que o executivo for alugar um imóvel, ele vai ter que publicar, ele vai ter que explicar, ele tem que falar o motivo. Então é tudo isso que está falando, é uma transparência para que não aconteça o que aconteceu aqui. Porque no projeto fala que é R$3 mil, falava que era R$3 mil, mas gastou 3. Ou ia se gastar R$3 mil.
Agora, eu gasto 82 mil, depois vem um aditivo de mais 70 mil. Então, isso eu não sei se é administração pública, se é assim que se faz administração pública. Então, muito obrigado. Só respondendo e passando um pouco do requerimento. Terminando os dados, encaminharei ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo Roberto de Stefano. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes das FMs que se transmite a sessão da Câmara, a respeito de... Uma pessoa me ligou agora à tarde, Fábio, não sei se foi você, Osmar, comentou a respeito da situação que encontra-se ali, o estádio municipal ali no fundo, se eu não me engano é Rua do Estádio, que o pessoal chama, né? Dizendo que está um abandono total, né? Parece que o muro continua caído lá, um matagal desgramado. Eu ainda falei assim, ó, já foi comentado, mas a gente amanhã vai ver de novo, pedir de novo. Vamos lá no local para ver, reiterar para que o executivo faça alguma coisa. Essa pessoa que me ligou disse que parece que houve até uns vândalos que invadiram ali a PAI. Então a gente vai investigar para ver o que está acontecendo, porque a administração pública tem que zelar, até pelos bens, né, do município, o estádio municipal é um deles, mas a coisa parece estar meio abandonada, a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo ali próximo ao estádio municipal, no fundo. Nós estivemos a semana passada, alguns vereadores, o vereador Rafael marcou uma reunião, nós fomos na associação comercial, estivemos com representantes da associação, com a diretoria da associação, com comerciantes, a respeito da situação de José Bonifácio, dos decretos que estão aí a respeito da Covid, decreto estadual, decreto municipal. E, infelizmente, como nós já comentamos aqui, nenhum vereador, pelo menos é o que me consta, foi convidado para participar de nenhuma reunião do comitê do Covid-19 em José Bonifácio. A gente montou uma comissão para poder dar as nossas sugestões a respeito do comércio. O Fábio já fez várias coisas aí na questão do Covid-19, outros vereadores também. E nós, infelizmente, estamos de mãos atadas, mas fazendo aquilo que a lei nos permite. Fomos na associação, conversamos com os representantes, resolvemos montar essa comissão. A Câmara, na sessão passada, aprovou a comissão. Eu, o Fábio e o vereador Flávio, e ouvindo os outros vereadores, depois, no outro dia cedo, viemos aqui na Câmara, pegamos vários projetos, vários decretos de outras cidades, para tentar ver o que estava se fazendo em outras cidades, e fizemos uma ata e encaminhamos essa ata para a Prefeitura. Também encaminhamos essa ata para a Associação Comercial, pedindo que a associação desse, sim, a sua opinião, mostrando a nossa opinião a respeito, que a associação também pudesse fazer alguma coisa para encaminhar ao Executivo, já que o Executivo aqui para a Câmara ele tem 15 dias para responder, e 15 dias é muita coisa para a crise que o nosso comércio está enfrentando com essa pandemia da Covid-19. Então, vou falar meio rápido aqui, que o nosso tempo é um pouco, agora são 10 minutos, mas o que nós fizemos? Nós vimos vários decretos de outras cidades, Jales, Mirassol, Votuporanga, se eu não me engano, não, Votuporanga não, Araçatuba, Rio Preto, e nós pedimos que a Prefeitura, dentro da legalidade, sabemos que existem algumas cidades que passou do limite e foram penalizadas, mas que a Prefeitura tivesse um pouquinho mais de carinho com os nossos comerciantes, que a Prefeitura desse uma atenção, que o prefeito viesse a público falar o que poderia ser feito. Nós não vemos isso nas redes sociais, que tudo hoje é por rede social. Às vezes vai um representante do prefeito falar alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, até semana passada, não sei como está, uma pessoa não podia pagar uma conta numa loja. Mas como é que pode isso? Poucas lojas que trabalham com boleto, né? Então, tem um boleto, a pessoa vai e paga, mas a maioria das contas, nas lojas, a pessoa vai lá, fica devendo, faz um crediário próprio ali, uma promissória, alguma coisa. Então, a pessoa não podia pagar,
Porque se fosse lá ficar na porta e o cliente viesse atender, era multado. Então, a gente deu várias sugestões, e uma delas foi que fizesse a chamada, outras cidades estão fazendo assim, a chamada porta fechada. Mas a pessoa pode ficar com meia porta aberta, ou uma porta, meia porta, com um obstáculo para a pessoa não entrar, mas a pessoa ser atendida ali. Demos essa sugestão, demos a sugestão para fazer o lojista ficar responsável por as pessoas que chegarem ali na loja, disciplinar essas pessoas. Demos sugestão, questão da feira livre, tem cidades que as feiras estão funcionando, tudo dentro da legalidade, barraca 2 metros de distância uma da outra, do mesmo jeito ter um atendimento, responsabilizar pelas pessoas, porque o comércio está sofrendo demais com essa situação, demais. Eu sempre defendi e defendo o isolamento social, e graças ao isolamento nós estamos com poucos casos, Zé Bonifácio, Rio Preto, pouquíssimos casos internados, mas o comércio precisa funcionar. O governador já disse que a partir do dia 10, mas só dia 10 de março que vai flexibilizar algumas coisas para as regiões que tiverem com um índice baixo. Mas, gente, hoje é dia 27, 28, 29, 30, mais 10, 14 dias. Você já pensou o comércio mais 14 dias? Então, acho que falta um pouquinho de boa vontade, de flexibilizar algumas coisas para o comércio andar. Por exemplo, Rio Preto, imobiliária, escritório de contabilidade, consultório odontológico, pode funcionar. Existem as regras. E outra coisa, hoje eu estive em Rio Preto, mas a maioria da população usando máscara, porque está funcionando. As máscaras inibem bastante a transmissão do vírus. Então, nós fizemos isso aqui em nome de todos os vereadores, não sou eu, não. A comissão aqui representa todos os vereadores, pedindo que fizesse alguma coisa. Tem cidade que está permitindo as igrejas, os templos funcionarem dentro da medida lá, o chefe religioso ou o pastor, ele pode demarcar a igreja, e algumas cidades estão funcionando, né? Então, nós precisamos urgentemente, eu acho que o uso de máscara deveria ser obrigatório, só que a prefeitura, ao mesmo tempo que ela pode obrigar, ela tem que doar a máscara. Eu falei na sessão passada aqui, se algum vereador tiver alguma informação, pode falar, dou tempo. Quantas máscaras a prefeitura de José Bonifácio doou para a população? Quantas empresas a prefeitura contratou de José Bonifácio para fazer máscara, para doar para a população? Não vi nenhuma informação. Quantas cestas básicas a prefeitura já doou, além daquelas que ela doa normalmente para a população? Não tem informação. Quantos garrafinha de álcool gel, ou quantos recipientes de álcool gel a prefeitura distribuiu para a nossa população? Infelizmente, às vezes a gente fala aqui, e realmente eu sou crítico a essa administração, parece que a gente só quer pegar no pé, mas está aí as perguntas. Eu gostaria que o prefeito tampasse minha boca e trouxesse números do isso que eu estou perguntando aqui. Cadê? Não tem, não fez. E se esconde ainda, não vai nos meios de comunicação. Tudo bem que se ele está dentro do grupo de risco, mas hoje é muito fácil, você pega um celular e você grava a qualquer momento, com imagem maravilhosa, e coloca, trazer um pouco de tranquilidade para os nossos comerciantes, trazer um pouquinho de conforto. Gente, infelizmente eu não posso passar por cima do decreto estadual, mas vai dar para fazer isso, dá para fazer aquilo. Daqui uns dias nós temos o Dia das Mães, segundo os comerciantes, é o segundo melhor dia do comércio, depois do Natal, Ano Novo, né, Fábio? Você que está bem acostumado aí com comércio. Então, seria uma oportunidade dos comerciantes. Nós já estamos vendo lojas parando, algumas lojas fechando. É muito triste. O governo tem apresentado alguns planos aí como suspensão do trabalho, como redução da carga horária. Várias empresas estão aderindo. Mas e a prefeitura? O que a prefeitura tem feito pelo nosso comércio, pela nossa população? Nós encaminhamos essas medidas aqui à prefeitura. Além de tudo, me lembra bem o vereador, além de não fazer, ainda aplicou várias multas nesses comerciantes que estão sofrendo uma barbaridade. Eu peço 2 minutos para concluir, senhor presidente. Então, por favor, não olhe aqui para esses vereadores, não tem problema. Mas olhe com carinho para o que nós pedimos, encaminhamos várias medidas para o prefeito, encaminhamos também
Em outras cidades, escritórios estão funcionando dentro da legalidade, de máscara, tendo pessoas, entra só uma pessoa por vez dentro da imobiliária, entra uma pessoa por vez dentro do escritório de contabilidade, advocacia, consultório odontológico, algumas feiras funcionando, comércio funciona com uma fita ou com alguma coisa para barrar a entrada da pessoa, mas a pessoa chega lá, paga uma conta, eu preciso disso, o atendente vai lá e pega, leva, entendeu? Nós estamos numa cidade pequena, numa cidade que aí nós tivemos um caso confirmado de José Bonifácio, não temos, até na sexta-feira, hoje não sei, não tinha um caso internado, nada aqui ninguém, ninguém internado. Então, falta um pouquinho de boa vontade. Várias cidades estão fazendo, e seu prefeito olha para o comércio de José Bonifácio. Nós não podemos, nós não, o senhor, porque o senhor não flexibilizou nenhuma nenhuma norma nova. Inclusive, acabei de falar agora mesmo com o presidente da associação para tirar essa dúvida. Aconteceu algum decreto, alguma coisa? Não, está tudo do mesmo jeito. Meu tempo logo vai se esgotar, mas só para concluir. Infelizmente, a prefeitura, o executivo, está deixando muito a desejar. Comerciantes de José Bonifácio, nós estamos tentando ao máximo flexibilizar alguma coisa dentro das leis. Fizemos aqui uma ata, encaminhamos à prefeitura, encaminhamos a associação para a associação dar uma olhada e também ver o que poderia, sei lá, concordar, se encaminhar para o prefeito, quem sabe para a associação ele responderia mais rápido. Infelizmente, não está acontecendo. Pois não. Vereador Flávio Manuac me pede uma parte. A parte concedida. Obrigado da parte. Lembrando também que teve uma empresa de doces, bombons, doces, que também foi multada em R$ 441. Depois os fiscais voltaram lá, ameaçaram de fechar, e no KNAI dele ele poderia estar aberto segundo o decreto. E tem a multa, inclusive a multa venceu dia 25/4. E ele foi multado. Eu acho que, de repente, falta um pouco de orientação para os fiscais, né, para pegar um KNAI antes de algum local. E outra coisa, lembrando que a semana passada a gente aprovou uma lei aqui, obrigando os bancos a fornecerem, que já é obrigado, o álcool gel e as máscaras. E hoje eu tive de frente com um banco lá, nada de máscara. Eu vi um funcionário do banco realmente na fila, eu acho que orientando, porque às vezes a pessoa está lá na fila e não vai poder ser atendido e vai embora, mas nada até agora. Não sei se já chegou a sanção do prefeito da lei. Mas nós aprovamos e estamos aguardando para ajudar. Obrigado, eu tenho mais 50 segundos para concluir. Então, nós estamos tentando, dentro das normas da lei, da Câmara, fizemos uma comissão, encaminhamos para a Prefeitura, encaminhamos para a associação, dentro do possível, fazer o meio de campo que não haveria necessidade, mas a gente quer o bem do comércio, vamos aguardar que o prefeito olhe para o nosso comércio e flexibilize alguma coisa. Para fechar, criticar é muito fácil. Hoje os meios de comunicação dão essa possibilidade. A pessoa fala uma coisa, joga na internet, se deu, deu, se não deu. E vou dar mais uma opinião para a população. Esse ano nós temos eleições. Cuidado com esses tal salvador da pátria, esses que caem de caminhão aí. Muito cuidado. Escolha pessoas competentes e que têm compromisso com nossa cidade. Muito obrigado e boa noite. Gostaria de cumprimentar os vereadores, cumprimentar aqueles que nos assistem através das redes sociais, pedir desculpa com relação às nossas transmissões, que realmente me parece que está caindo um pouquinho o nosso sinal. Cumprimentar as duas rádios que estão transmitindo, a Sinal 2 FM, a Estúdio FM. Meu boa noite a todos. Parabenizar o vereador Aldo por todas as colocações aqui hoje feitas. Dizer ao senhor que é um vereador ao qual eu estimo muito, aprendi muito com o senhor e admiro muito a postura que o senhor tem como vereador. Nunca mudou nesses 8 anos juntos, 7 anos e pouco que estamos legislando junto. É um vereador ao qual me espelho bastante e vejo em suas palavras muita transparência, muita seriedade, e o senhor consegue colocar de forma bastante clara para as pessoas
claras e verdadeiras, né, Fábio, para as pessoas que estão nos assistindo. Essa nossa luta com relação ao comércio não é uma luta simplesmente para reabrir o comércio. É uma luta para alimentar essas famílias, para essas famílias não perderem os empregos, para essas famílias terem de onde levar o pão para a sua casa. Eu vou me colocar como exemplo. Eu sou comerciante. Muita gente não sabe, mas eu tenho 7 funcionários. Não dispensei nenhum. Não dispensei nenhum e não vou dispensar. Vamos trabalhar, vamos dar um jeito, tiver que vender o que eu tiver que vender para manter, vou tentar manter. E é por isso que eu venho aqui pedir ao senhor prefeito para que ele olhe com carinho essa flexibilização, que seja uma flexibilização consciente, mas que não deixe de flexibilizar para que o nosso comércio consiga vender. Foi muito bem colocado pelo vereador Aldo com relação ao Dia das Mães. É um dia tão importante para o nosso comércio que vai vender muito pouco esse ano. Esse ano não vai vender muito, porque as pessoas estão com medo de gastar. A verdade é essa, mas o pouco que pingar vai servir para manter famílias se alimentando. E, nesse sentido, eu venho aqui pedir ao senhor prefeito também que reveja, que me parece já houve mensagem em grupo de WhatsApp, dizendo da dispensa das nossas seletistas, monitoras, e uma parte dos professores PEB 1. Senhor prefeito, eu acabei de dizer que eu tenho 7 funcionários, vou vender, se tiver que vender algum bem, para manter essas famílias, porque não é justo essas famílias que me colocaram onde eu estou, que dentro da empresa me geram lucro, no momento da dificuldade, eu despedi. Eu tenho certeza que muitos comerciantes estão passando por esse momento. E nossos professores seletistas, que dependem desse dinheiro para colocar o pão nas suas mesas. Não seria um momento, ao invés de uma decisão arbitrária, sem diálogo, de chamar esses professores para um diálogo, talvez uma redução de salário por conta de que não está havendo aulas? Tenho certeza que cada um deles aceitaria e entenderia o momento, que realmente é bastante complicado. Então fica aqui a minha indignação, se esse ato realmente for concretizado. Deixar aqui minha solidariedade, não só com os professores, os monitores seletistas, professores seletistas, e também com parte do nosso comércio. É necessário, é urgente. Um verdadeiro líder não se esconde. Um verdadeiro líder, à hora da dificuldade, ele vai à frente, ele mostra a liderança, ele dialoga, ele faz a sua parte. Fica aí meu conselho ao senhor prefeito. Está faltando empatia pelas pessoas que estão passando necessidade. É muito fácil a gente falar que estamos todos no mesmo barco, com TV tela plana em casa, com a despensa cheia, com piscina dentro de casa. Aí é facinho ficar dentro de casa. Agora a gente tem que ter empatia pelas pessoas, pelos menos favorecidos. Outra coisa que eu faço questão de pontuar, e o Aldo, o Fábio, o seu Zé Faquim, sabe muito bem que eu não costumo ficar em cima do muro. Outras vezes, quando fui presidente na outra legislação, muitas vezes não votei, mas não deixei de dar minha opinião. Parabenizar essa casa hoje por fazer o correto. Se cada um de nós recebemos subsídios num valor 4 anos, como nós, que não tem nenhum vereador aqui eleito para 2021 a 2024, como nós podemos diminuir o salário de outros vereadores que sequer foram eleitos ainda? Aqui existe, no mínimo, de 3 a 4 vereadores que nem candidatos são, mas, mesmo assim, votaram com a sua consciência e, ao meu ver, votaram muito bem. E entendo que a crise ela poderá se estender, só que nós não podemos tirar o direito dos eleitos 2021, 2024, decidirem se vão rebaixar esses salários ou não, porque eles também podem. É só fazer um projeto de lei rebaixando os salários,
Faz parte em cima do quê? Da diminuição da receita, se houver, que foi isso que foi dito em redes sociais. Mas será que é justo nós, que recebemos 4 anos esse subsídio, votar para uma próxima legislação um subsídio melhor que o nosso, menor que o nosso? O que nós somos melhores do que a próxima legislação? Eles sim têm o direito de decidirem se vão abaixar ou não. Eu entendo que passaremos por momentos difíceis. Eu vim na audiência pública e recebi a péssima notícia de um déficit primário. Pela primeira vez, eu como vereador, vejo um déficit primário numa audiência pública. A LDO virá com um déficit primário de 1 milhão, podendo ser muito mais explicado aqui pelo Zé Real. O nosso orçamento está estimado a 122 milhões, e as nossas despesas 123 milhões. Isso acreditando que vamos arrecadar os 122 milhões. Então, olha que dificuldade. A gente sabe que os tempos serão difíceis, mas não podemos tirar o direito da próxima legislatura decidir o destino do município. Esse é o meu entendimento. E acho que os senhores hoje, através do voto democrático, fizeram a coisa coerente. Primeiro, não foi aumentado 1 centavo para nenhum vereador, para nenhum secretário, para prefeito e vice-presidente e presidente da Câmara. E vou defender aqui o aumento, se fosse por mim, dos secretários do nosso município. Eu vejo que os secretários têm muita responsabilidade e o salário, ao meu ver, é muito pouco. Às vezes, não estou desmerecendo de maneira nenhuma nenhum secretário, mas, com certeza, se fosse salário melhor, poderíamos ter secretários com doutorado, com mestrado, com pós-graduação. Não que não tenhamos, temos, mas poderíamos ter ainda mais e ter uma briga por esses cargos por pessoas extremamente qualificadas, melhorando a administração pública. Então, eu não tenho problema nenhum. Acho que o prefeito também deveria ganhar mais, porque o Aldo colocou muito bem, salário de prefeito não vai de maneira nenhuma atrapalhar a administração, não vai atrapalhar investimento. O que atrapalha é a corrupção, é desvio de dinheiro de milhões, às vezes. É isso que atrapalha a administração. Eu acho que a gente tem que ser coerente e entender que o prefeito, ou vereador, ou secretário, ou seja qualquer um, nós não estamos aqui brigando pelo seletista, não estamos brigando pelo comércio, qualquer um bem remunerado trabalha, e trabalha com mais afinco. Então, a gente tem que ter bastante consciência com relação a isso. Fica aqui o meu posicionamento, que eu não poderia deixar de colocar. Gostaria de comentar a respeito também, estive no Terra Nostra essa semana, a praça está precisando de reparos, fica aqui meu pedido para que seja feita a manutenção na praça do Terra Nostra. Peço 2 minutos para mim complementar. Fala da indicação com relação à terceira idade, que eu pedi melhorias naquele centro, dizer que me parece que está sendo feita, parabenizar o Jura, que estava lá acompanhando as obras esses dias. Eu acho que é isso mesmo, não é só indicar, o vereador tem que acompanhar, e percebi que o senhor estava lá esses dias vendo as obras. O senhor está de parabéns, isso mesmo, e agradecer à administração por ter feito essa indicação, que foi feita por nós, né? Eu, Osmar, Aldo, seu Zé Faquim, Leléo e Fábio Peão. Agradecer muito. Gostaria de dizer também que amanhã, junto com o Fábio Peão e os demais colegas, se quiserem, estou pretendendo visitar os postos de combustíveis e ver o que diz a lei com relação a preço de combustível. Sabemos todos, quem abastece os seus automóveis, que o combustível abaixou bastante.
o que aconteceu com relação aos combustíveis da Prefeitura, se houve queda também, se está pagando o mesmo tanto que foi licitado, ver o que a lei diz com relação a isso. Então, são algumas demandas para essa semana. E comentar rapidamente sobre o projeto 9/2020 das cadeiras de roda, né? Dizer que é uma luta constante desse vereador e desta casa, a luta pela acessibilidade nas ruas da nossa cidade, não poderia ser diferente nos supermercados. Acho que vai gerar uma comodidade para aqueles que forem cadeirantes ou idosos, que não precisarão colocar a cadeira dentro do carro e tiverem intenção de ir com seu familiar até o mercado por conta de fazer compras de seus afazeres. Agora é melhor que fique em casa, mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos voltando às nossas atividades e essa lei será importante nesse sentido. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 4 de maio de 2020. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.